Estamos aqui para mais leitura do nosso alimento diário. Coisa maravilhosa. Estamos no volume 1. Tem por título: Não desperdice seu tempo. O tema desse alimento diário: Palavra, Vida e Edificação. É do autor Pedro Domi. E nós vamos fazer a leitura deste sábado. Estamos na segunda semana. O versículo para lermos com oração está em Salmos 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Faça imersão nessa palavra que é muito maravilhoso. Fazer com que ela imprima, seja impressa, imprimir ela em nosso coração, em nossa mente, em todo o nosso ser. Amém? O título de hoje, do alimento diário, da leitura de hoje, Remir o Tempo. Pegue seu alimento diário que nós vamos ler ele juntos. Nós vamos ler. O Evangelho de João começa na eternidade. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1. Já vimos que no princípio, nesse versículo, é eternidade. Essa palavra foi registrada com o mesmo sentido nestas passagens. Nós vamos ler essas passagens. Está em Salmos, capítulo 90, versículo 2. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Agora nós vamos ler João, capítulo 17, versículo 5. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Eternidade passada. 1 João, capítulo 1, versículo 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Então aqui fala no princípio, na eternidade. Efésios capítulo 1, versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, antes da fundação do mundo, na eternidade. Ó Senhor Jesus, diferentemente de princípio, está registrado no capítulo 8 de Provérbios 23. Esse princípio de capítulo 8 de Provérbios 23 é sabedoria. Portanto, Cristo, na eternidade passada, era a palavra, a sabedoria de Deus. Ele existia antes de qualquer coisa. Antes que houvesse Abraão, eu já existia. Ó Senhor Jesus, Ele é antes de todas as coisas. Ele é o princípio. Ele era a palavra de Deus, era o próprio Deus. Portanto, por outro lado, o princípio descrito no versículo da abertura do livro da Bíblia, da abertura de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Esse princípio refere-se ao início da contagem do tempo, quando Deus criou todas as coisas. O tempo é um mistério para filósofos e cientistas, porque ele não volta. Não há como resgatar o tempo que já passou. O que nos lembra que precisamos aproveitá-lo bem. Vamos aproveitar bem o nosso tempo. Então, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, é tempo, o tempo da criação, foi o início da criação. Agora, em João capítulo 1, versículo 1, na eternidade passada. É um princípio da eternidade. O princípio de Gênesis é um princípio da criação. Esse princípio da criação é o princípio que nós vivemos hoje. Não vamos desperdiçar o nosso tempo. Ó Senhor Jesus, amém? Mas, se o tempo tivesse início no primeiro capítulo de Gênesis,
Quando findaria sua contagem? Efésios mostra-nos que a vontade de Deus é fazer Cristo encabeçar todas as coisas. Efésios capítulo 1, versículo 10. Fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. E isso precisa concretizar-se até o final dos tempos. Portanto, quando Cristo encabeçar todas as coisas, a contagem do tempo encerra-se. Isso significa que Deus criou o tempo para fazer a sua vontade, que é Cristo encabeçar todas as coisas. Sendo assim, não podemos desperdiçá-lo com coisas vãs. Irmãos, não vamos desperdiçar nosso tempo ouvindo coisas vãs que não edificam, falando coisas vãs. Vamos aproveitar nosso tempo para desfrutar da palavra, fazer imersão com a palavra, buscar o Senhor de coração puro, invocar o Senhor. Vamos aproveitar nosso tempo, que vale ouro o nosso tempo. Cada minuto é precioso para cumprirmos o desejo do Pai. Usemos nosso tempo com sabedoria, em vez de gastá-lo preocupando-nos com os cuidados desta vida. Aproveitemos toda oportunidade para ser encabeçado por Cristo, obedecendo a sua palavra. Vamos aproveitar toda oportunidade. Ó Senhor Jesus, que coisa maravilhosa essa leitura dessa manhã, desse sábado, irmãos. Que riqueza! Após o fim desta era, terá início a era do reino, que durará 1000 anos. Na era do reino, ainda haverá contagem do tempo. Cristo ainda não terá encabeçado todas as coisas. Por que Cristo não terá encabeçado todas as coisas ainda no milênio? Porque, Senhor Jesus, Satanás será trancado em um abismo, mas no final do milênio será solto e tentará provocar mais uma rebelião sem êxito. A função dele é essa, criar rebelião entre os filhos de Deus, entre os irmãos. Ele quer fazer isso para nós perdermos, para nós desperdiçarmos nosso tempo. Não vamos cair na rebeldia de Satanás, nas armadilhas dele, irmãos. Vamos aproveitar cada tempo que nos resta para cooperar com Deus no cumprimento da sua vontade, que é fazer Cristo encabeçar todas as coisas desse universo. E quem vai cooperar com ele? A igreja. Louvado seja o Senhor. Mas não vai ter êxito não. No final, ele será lançado para dentro do lago de fogo. Amém? Juntamente com o Hades e a morte. Eu queria ler esse versículo que está em Apocalipse capítulo 20, versículo 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não somente a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Hoje, que ainda esse problema, ele está aqui atormentando um e outro, mas ele vai ser atormentado de dia e de noite pelos séculos dos séculos. E nós vamos desfrutar agora sem rebeldia, sem nada. Sabe por quê? Toda rebeldia e desobediência será lançado para dentro do lago de fogo. Tudo que vem de Satanás, essa pacoteira toda vai junto com ele. E nós agora vamos desfrutar no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça com Cristo. Louvado seja o Senhor. Enfim, tudo estará debaixo do encabeçamento de Cristo. Neste momento, a contagem do tempo findará. Agora não tem mais contagem de tempo. E surgirão novo céu e nova terra. Agora nós vamos ler juntos Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 ao 3. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. O mar é a habitação dos demônios. Para quê? Se não existe mais. O mar não vai existir, a habitação do demônio foi tudo para o lago de fogo. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Amém. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Louvado seja o Senhor.
Aleluia! Aleluia! Irmãos, essa é a leitura do nosso alimento diário desse sábado. Que maravilha! Jesus é o Senhor. Não desperdice o seu tempo. Seu tempo vale ouro. Seu tempo vale ouro. Louvado seja o Senhor. Amém.